Salve, salve, cartolas também. Estamos aqui com um vídeo diferente, só para ver os históricos dos confrontos, para ver se nos últimos 5 jogos a gente tem uma perspectiva no tal sonhado SG. Nos confrontos diretos entre Palmeiras e Cuiabá, temos aqui 100 derrotas do Palmeiras e sofreu gol o Cuiabá nos últimos 3 jogos. A tendência de ser poucos gols. Vamos aqui nos confrontos. Foram poucos jogos também, então a tendência: Cuiabá empatou com o Palmeiras no primeiro jogo, Palmeiras ganhou no segundo jogo, Cuiabá perdeu dentro de casa para o Palmeiras e Cuiabá venceu o Palmeiras dentro de casa. Então a referência é que só tem 4 jogos, mas só tem um SG do Palmeiras aqui contra o Cuiabá em 22. Vamos para América Mineiro e Fluminense. Mais de que 2 pontos, mais de 2 gols na partida. E nos confrontos frente a frente também deu menos de 2 gols. Então o jogo é equilibrado. Nos últimos 5 jogos, 2-0 para o América Mineiro, 0-0, 2-0 para o Fluminense, 1-0 para o América Mineiro e 1-0 para o Fluminense. E esticando um pouquinho para o sexto jogo, teve um 0-0. Mas a tendência América Mineiro e Fluminense é um jogo de poucos gols. Se estender mais um pouquinho, o único jogo que teve aqui mais gol foi lá em 2011. E o América venceu o Fluminense por 3-0. Mas cá tem poucos. Um jogo que tende a ter poucos gols. América Mineiro e Fluminense. Botafogo e São Paulo tem mais de que tendência para mais de 2 gols. Ambos aqui marcaram em 5 das 6 partidas. No confronto direto, 3 vitórias do Botafogo. Botafogo não sofreu gol. O São Paulo sofreu gol nos últimos 3 jogos. Nos 5 últimos confrontos, São Paulo perdeu de 1-0 para o Botafogo. Botafogo ganhou de 1-0 do São Paulo. Botafogo ganhou de 1-0 do São Paulo. São Paulo ganhou de 4-0 do Botafogo. Então, esticando mais um pouquinho aqui, Botafogo perdeu para o São Paulo de 2-1, depois perdeu 2-0. Mas a tendência é para poucos gols também. Pelo menos tendência de 1-2 gols na partida. Então o SG aqui é pouco provável, mas nos últimos jogos a tendência foi o Botafogo. Mas o Botafogo tem um problema quando joga dentro de casa. Na estreia do ano passado, quando o Corinthians perdeu de 3-1, foi 3-2 ou 3-0. Fortaleza e Inter. Mais do que 2,5 gols. Menos. Ambos equipes marcaram em 5 dos 5 jogos. No confronto frente a frente, mais de 2 pontos, mais de 2 gols na partida. Cartões também são altos, o número de cartão. Nos últimos 5 jogos, 3-0 Fortaleza, 2-1 para o Internacional, 1-0 Internacional, 5-1 para Fortaleza, 4-2 para Fortaleza, para o Internacional. A gente vê aqui que nos últimos 5 jogos foram jogos muito gols. Então, um atacante do Fortaleza não é mal escolha não. Que a tendência é de muitos gols nesse confronto entre Internacional e Fortaleza. Bragantino e Bahia. Como os dois são bem conhecidos, então
Já tem vários confrontos, os dois. No confronto frente a frente, o Bragantino vem sem derrota, sofreu gol nos 14 jogos, também a tendência de muitos gols, ambos aqui marcaram, e o primeiro a marcar foi o Bahia. Então vamos aqui nos últimos 5 jogos, Red Bull, Bahia 1-1, 3-3, desculpa, Bragantino 4-0. A gente vê que tem confronto histórico de muitos gols entre Red Bull e Bahia. Então esse G aqui também não é garantido não. Atlético Goiás, menos 2.5, menos 2.5 gol. Então também a tendência de poucos gols, mas no confronto frente a frente a tendência é para mais de 2 gols. Ambos aqui marcaram. A probabilidade de vitória do Atlético é 64%. Então vamos ver aqui nos últimos 5 jogos. Atlético ganhou, Goiás ganhou, Atlético ganhou, Atlético ganhou e Atlético ganhou. Então também é um jogo para não sem a possibilidade de eleger. Foi lá em de 2010 e teve uma tendência dos jogos saírem segurar o SG. E um em 2012, 2013, mas depois até 2015 ainda tinha o SG. Aqui depois 2020 só teve um. Vários jogos que teve de 2015 para cá. Entre eles só teve mais um SG aqui em 2020. Então também a tendência de muitos gols, mas o Atlético vem numa fase melhor no momento. Atlético Mineiro e Vasco. Tem uns confrontos aqui meio complicado de analisar devido o Vasco ter vindo da Série B. Então é uma situação mais relevante para poder estar analisando os últimos 5 jogos. Mas vamos dar uma olhada. Que é o mais importante aqui, que a gente busca o SG. Então Vasco não teve SG. Segundo jogo aqui não teve. Não teve SG. Não teve SG. Só teve um SG para ambos em 2018. Em 2018 teve um. Depois passou 1, 2, 3, 4. Só lá no 2015 que teve mais um SG pro Atlético Mineiro. Foi 2013. Então, jogo para gols. Apesar do Vasco estar vindo da Série B, perdeu para aquele time do Atlético, que o Atlético quase que o Atlético foi campeão, que passou para a final, aliás. Mas é um jogo, o Atlético vem tomando muito gol dentro de casa, mesmo. Mas tem que ficar de olho também, porque tem jogo de Copa do Brasil no meio de semana. Flamengo e Coritiba.
as partidas. Tendência para mais de 2 gols. Ambos aqui marcaram em 5 de 6 jogos. E no confronto direto já é diferente. Menos de 2 gols. Primeiro a marcar. Venceu o primeiro tempo. 5 de 6 jogos. Flamengo. Então tem a possibilidade de 73%. Mas o Flamengo tá com essa turbulência do técnico aí. Depois dessa derrota final. Tudo pode acontecer. Então, ó. Primeiro jogo, 1-0 Curitiba. Flamengo 2-0. Aqui já foi pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou de 2-0. Ganhou de 1-0. Aí pelo Brasileirão Série A 2020. 3-1. 1-0. 1-0 pro Curitiba. 2-1 pro Flamengo. Empate em 2-2. Aí já lá em 2016. 2-0 Flamengo. O que importa mais é os últimos 5 jogos, porque as equipes, né, como eu falei, já vem se estruturando, então tem muitas mudanças. Mas a tendência é que o Flamengo possa vencer o jogo e com potencial de SG. É o único que está dando Flamengo 2-0, Flamengo 2-0, Flamengo 1-0. Então nos últimos 5 jogos, Flamengo 3-1. Mas aqui tem um jogo para a Copa do Brasil, então pode ser diferente. Mas se trazer para cá, pro brasileiro, aí teve o primeiro jogo lá, o Flamengo perdeu o Curitiba de 1-0, depois ganhou de 2-0, depois ganhou 2-0, incluindo a Copa do Brasil, ganhou de 1-0, ganhou de 3-1 e ganhou de 1-0. Então, é um jogo, não é um jogo para muitos gols e pode ter um possível leve tendência de SG neste jogo, Flamengo e Curitiba. Corinthians e Cruzeiro. Mais de 2,5 gols. Vamos aqui marcar 4 dos 5. Apesar que o Cruzeiro também é um jogo difícil de avaliar, porque o Cruzeiro vem da Série B. Então não está muito fácil, mas o Corinthians dentro de casa tem sua força. Então pode ser também um SG provável do Corinthians. Porque o Corinthians vem numa pegada maior e dentro de casa tem sua força. E o Cruzeiro vem da Série B, ainda não tem como ele vai se comportar no Campeonato Brasileiro desse ano. Nos confrontos históricos, é um jogo para gols, mas a tendência, um jogo novo para o Cruzeiro, que subiu da Série B o ano passado. Então, a tendência é que o Corinthians também leva uma vantagem no SG. E o último confronto, Grêmio e Santos. O Grêmio também vem da Série B, mas no estadual está mostrando sua força. Tem Soares, o Santos. No Campeonato Paulista vem com dificuldade de fazer gol. Então é um SG também provável do Grêmio, devido à situação do Santos, que não está muito boa para fazer gol. Não sabe se aprimorou nesse período de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, Santos 1-0, 2-2, 3-3, 4-1, Grêmio 1-1, 2-1. Olha no histórico, o SG aqui é bem pouco provável.
Mas se for olhar o que o Santos fez no Campeonato Paulista, a tendência é que o Grêmio ganhe o jogo sem sofrer o gol. Mas futebol é futebol. Tem sua magia, vamos dizer assim. Então essa é a nossa análise, sim, dos confrontos para tentar buscar o SG. E o SG um pouco provável de Flamengo. A gente veio Flamengo, Corinthians, Grêmio e Atlético Paranaense. Os tenistas. E o Palmeiras também não deixa atrás, que o Palmeiras vem muito forte, vem com muita consistência. Então também é um SG possível. Do Palmeiras, vamos repetir aqui o SG do Palmeiras, apesar que a zaga do Palmeiras está muito cara. Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians e Grêmio. Esses são os SG mais prováveis para essa rodada. Ficamos por aqui e trazeremos nosso vídeo, nossa escalação no próximo vídeo. Valeu, cartoleiro sem medo!